E o Clube de Regatas do Flamengo promete com tudo para retomar as negociações pelo meio-campista Claudinho do Zenit da Rússia. Segundo o jornalista, o Flamengo já prepara uma proposta de 4 anos para oferecer ao jogador, para o jogador rumar para o mais querido do Brasil. Parece até novela antiga, né? A gente pode aqui falar assim, vale a pena ver de novo, mas é verdade. E tem tudo realmente para acontecer. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre Gustavo Scarpa, que aceitou jogar no mais querido Brasil, mesmo com a confiança atleticana, que o Atlético foi quem aí primeiro já fez proposta oficial pelo jogador, com a confiança de o jogador defender as cores atleticanas. O empresário do atleta deixou claro que Scarpa gostaria de defender as cores do mais querido. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, porque o Nicolás de la Cruz, eu sempre venho falando aqui, o Flamengo tem Nicolás como uma das principais contratações para 2024. Henrique, mesmo com a possível chegada de Claudinho, Flamengo, o Scarpa, o Flamengo vai contratar o Nicolás de la Cruz? Sim, o Flamengo quer a contratação do Nicolás de la Cruz. Na verdade, o Flamengo vai tentar a contratação de 2 meio-campistas, né? Inclusive, aí o Flamengo já vem tentando lá de trás um reserva para o nosso meia Georgiano de Arrascaeta, e agora pode aí contratar 2, dose dupla, para reforçar o mais querido Brasil, principalmente em 2024, que o Flamengo vai precisar muito de reforços no meio de campo. E neste momento o River Plate promete manter pedida alta para vender de la Cruz ao mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes, inclusive o Palmeiras chegou aí a sondar a situação do meio-campista, mas tomou um susto com os valores aí que foram aí passados para o Palmeiras. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a prioridade que o Flamengo tem aí nas posições para reforçar em 2024. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre, rapaz, essa mudança que o Flamengo promete fazer em 2024. O Flamengo separou, na verdade, priorizou 3 posições para reforçar o elenco rubro-negro para 2024. E essa é uma pedida do técnico Tite. O Flamengo definiu que necessita de jogadores nas seguintes posições: meio de campo, zaga e lateral esquerdo. Isso porque, lembrando que na zaga, o Flamengo tem aí Rodrigo Caio com final de contrato, situação envolvendo Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, que tem sondagens do futebol do exterior, e existe aí, inclusive, né, a possibilidade dos defensores deixarem o clube. Pela lateral esquerda, o Flamengo tem a situação de Felipe Luiz, que tem contrato se encerrando com o nosso Mengão queridão agora no próximo dia 31 de dezembro. Já a situação envolvendo o meio-campo, o Flamengo já vem tentando, na verdade, né, reforçar o meio-campo do mais querido do Brasil desde as 2 últimas janelas de transferências. O Flamengo principalmente focou muito na contratação de de la Cruz, o Claudinho também, a gente inclusive vai falar sobre isso, mas o Flamengo não teve sucesso nessas contratações. E agora o Flamengo promete ir com tudo. Lembrando que no ano de 2024, agora no próximo ano, tem a Copa América. E durante o período da Copa América, o Campeonato Brasileiro não vai paralisar. E possivelmente Arrascaeta vai defender as cores da sua seleção, Eric Pulgar. Mano, e assim, o Flamengo vai ficar desfalcado durante aí, se não me sai da memória, durante o período da Copa América, serão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então assim, o Flamengo vai precisar de reforços. Na verdade, uma grande reformulação para 2024. E eu já começo falando sobre a situação envolvendo Nicolás de la Cruz, principalmente a situação envolvendo o Palmeiras, que sondou a situação do atleta. O Paulo Vinícius Coelho, o PVC, ele trouxe com exclusividade a informação de que o Palmeiras consultou o River Plate sobre a situação de de la Cruz. A resposta foi 20 milhões de euros. Isso significa que não há nenhuma chance. 20 milhões de euros, o Palmeiras não vai pagar esse valor. A tendência é que o de la Cruz jogue no River, no Flamengo ou vá para a Europa. Uma das 3 opções, disse aí
o jornalista PVC sobre a negociação, e inclusive ele usou aí como o Palmeiras tomou um susto quando ficou sabendo sobre o valor de Nicolás de la Cruz. Ele ainda seguiu falando o seguinte: o Palmeiras não está na disputa, mas o clube agora sabe qual é a condição. Ou seja, está observando o que vai acontecer. 20 milhões de euros eu não vou pagar, desculpa, mas o Palmeiras deixou o recado. A situação com o Flamengo é o seguinte: de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo já tem um acordo encaminhado com o meia-campista dele, Nicolás de la Cruz. Portanto, o rubro-negro terá que desembolsar o valor de 16 milhões de dólares, cerca de 79 milhões de reais na cotação atual, à vista. Esse é o pedido do River Plate. Essa é a exigência do clube argentino. Inclusive, a contratação de Nicolás de la Cruz chegar no Flamengo, Henrique, é difícil, é complicada, a gente sabe que é, mas não é impossível, porque é uma contratação que o Flamengo quer muito para 2024. E neste momento o River Plate promete manter a pedida alta, que é o valor de 16 milhões de dólares, para vender de la Cruz ao mais querido do Brasil. Total de de la Cruz hoje vai de 20 a 20 milhões de dólares, porque tem a outra parte de de la Cruz que pertence ao Liverpool do Uruguai. Então, assim, a atuação do de la Cruz nesse momento basicamente de 20 a 21 milhões de dólares, que gira em torno aí, né, de quase 100 milhões de reais. Então, nesse momento, na cotação atual, então a gente vai seguir focado com tudo. O Palmeiras tomou um susto, mas o Flamengo também monitora outras situações do mercado, situação envolvendo Claudinho e Scarpa. E eu já vou começando falando sobre a situação de Scarpa neste momento. É o seguinte: o Atlético Mineiro já formalizou uma proposta oficial e oferece 4 anos de contrato para ter o jogador. Já é certo que o Palmeiras não tentará repatriá-lo, o atleta. Apesar de toda a confiança atleticana em fechar com o Scarpa, uma notícia passada pelo jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia, pode animar a torcida do Flamengo para uma eventual chegada do meio-campista. Scarpa topa vestir o manto sagrado. De acordo com as informações do jornalista, o Flamengo conta com o desejo de Scarpa em vestir a camisa rubro-negra para fechar o acordo com o Nottingham Forest por empréstimo. A informação foi trazida com exclusividade no jornal O Dia pelo jornalista Fabrício Lopes, que ele ainda disse o seguinte: o empresário de Scarpa teria encontrado ocasionalmente um integrante do Conselho Gestor de Futebol flamenguista, e nesse papo teria dito que o atleta gostaria muito de defender as cores do Mengão queridão. Olha só a situação envolvendo, né, Gustavo Scarpa. Aí você me pergunta: mas Henrique, o Flamengo vai contratar Gustavo Scarpa, Nicolás de la Cruz, e o Flamengo ainda está de olho em Claudinho, que promete com tudo. O Flamengo promete com tudo. Neste momento eu já posso falar para vocês, né, que a prioridade do Flamengo para o meio-campo hoje é Claudinho e de la Cruz. Gustavo Scarpa, eu não sei se realmente o Flamengo, com essas duas contratações, o Flamengo poderia ir atrás também de Scarpa, mas o Flamengo está mapeando esses nomes que chegariam aí como grandes reforços para 2024. E a situação de Claudinho, Henrique, é como se fosse aquela novela repetida. Vale a pena ver de novo, mas pode sim acontecer, e tem tudo para acontecer, e Claudinho reforçar o nosso Mengão queridão. Isso porque, de acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, o Flamengo vem monitorando a situação de Claudinho do Zenit. O jogador é um velho conhecido do clube, já que a gestão vem buscando há um tempo sua contratação. Além do Flamengo, outras equipes do futebol nacional buscaram a contratação do meio-atacante, como por exemplo o Palmeiras, mas as negociações acabaram não avançando. Entretanto, conforme as informações jornalistas, o rubro-negro está em negociação e próximo de um acerto. E olha só o que Jorge Nicola falou: Claudinho, ex-atacante do Red Bull Bragantino e que foi sonho do Palmeiras nas últimas 2 janelas, interessa ao Flamengo. Uma fonte super importante me chamou na noite da última terça-feira para contar que o Flamengo quer Claudinho e está disposto a comprá-lo em definitivo do Zenit da Rússia. Claudinho tem vínculo longo com o clube russo. Esse contrato encerra em junho de 2027. Jogador de 26 anos, o valor dele, de acordo com o Transfermarkt, é de 20 milhões de euros. A ideia do Flamengo, obviamente,
é pagar um valor inferior e até comprando um percentual menor, deixando um percentual futuro para o clube russo. Disso aí, o jornalista Jorge Nicola. Nicola ainda revelou que as equipes estão em negociação. As negociações já estão em andamento e contam com o aval do técnico Tite. O Tite gosta do Claudinho e entende que ele acrescentaria bastante na dinâmica do rubro-negro para a próxima temporada. Então assim, gente, olha só, Claudinho, Nicolás de la Cruz e Gustavo Scarpa, né? A gente vê aí que são jogadores na mesma posição. Eu garanto a vocês que o Flamengo neste momento vem buscando 2 reforços para a posição. O Flamengo já vem tentando, na verdade, a contratação de um reserva para o meia Georgiano de Arrascaeta desde lá de trás, né? Lembrando que agora em 2024 vai ter, né, a edição da Copa América, o que o Flamengo pode sofrer com desfalques. Vamos dar um exemplo. O Flamengo contrata o Nicolás de la Cruz. O Flamengo já tem um Arrascaeta. O Flamengo vai perder o Arrascaeta, perde o Nicolás de la Cruz para a seleção uruguaia. O Flamengo trazendo o Claudinho seria uma ótima opção, uma ótima contratação, porque a saída de la Cruz e saída de Arrascaeta para a seleção, Claudinho estava no elenco para suprir essa ausência. Já a situação de Gustavo Scarpa, eu acredito que o Flamengo tem aí Gustavo Scarpa como um segundo plano. Neste momento, Claudinho e de la Cruz são prioridades. Caso realmente o Flamengo não consiga contratar um desses, o Flamengo vai com tudo para Gustavo Scarpa. Por isso que o Flamengo já vem namorando e o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial por Gustavo Scarpa. Mas o Flamengo tem aí a garantia, o jogador tem o desejo de vestir o manto sagrado. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, Claudinho e de la Cruz, Claudinho, Gustavo Scarpa ou de la Cruz e Gustavo Scarpa? Fica à vontade, qual a dupla ideal para reforçar o nosso Mengão Queridão nessa próxima janela de transferência? E sobre a situação envolvendo o Palmeiras, né? O Palmeiras já desistiu, o Palmeiras não tem condições. 21 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais por de la Cruz. Palmeiras instantaneamente já desistiu, né, da contratação do Nicolás de la Cruz e vai poder ficar só acompanhando de longe. Lembrando, como eu já falei, a prioridade do Flamengo na janela de transferências é reforçar o meio-campo, zaga e lateral esquerda. Então vamos seguir focado com tudo, mas fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação envolvendo esses nomes que o Flamengo vem monitorando e promete com tudo para ter já na próxima janela de transferências. Mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.